Bom, então, primeiro de tudo, boa tarde, Jennifer. Eu me chamo Clarissa Sommer, sou historiadora aqui no Arquivo Público do Estado e hoje, na tarde do dia 29 de novembro, estamos reunidos aqui pelo Microsoft Teams com o meu colega Jennifer, Alan da Silveira, para realizar mais uma entrevista de história oral no âmbito do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Eu vou iniciar essa gravação fazendo a leitura do termo de consentimento livre esclarecido. Essa entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social, e as formas como isso tem afetado a população sul-riograndense. Você tem liberdade para decidir se participará ou não, e pode solicitar interrupção ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. Nesse caso, nós teríamos que fazer a gravação apenas em áudio, mas acredito que não é o caso. O conteúdo da entrevista será utilizado para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgado na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansado, triste ou confuso, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. E, se for do seu interesse, você pode definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Você está esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Acho que sim. Tem que ter certeza. Pode perguntar se tiver alguma dúvida. Será amplamente divulgado? É aberto na internet, YouTube, por exemplo? Sim. Quer conversar um pouco sobre isso antes da gente seguir? A princípio, nós fazemos a entrevista e ela vai ao ar no canal do YouTube do APER sem nenhuma edição. É possível que nós combinemos algum outro formato, por exemplo, que ela seja disponibilizada apenas para os pesquisadores que solicitarem acesso na nossa sala de pesquisa, e daí ela não iria ao YouTube. Uma outra possibilidade é que a gente faça a entrevista e tu estabeleça um prazo de divulgação para ela. Ela não precisa ser divulgada assim, né, de pronto. Acho que eu vou ter que calcular mais o que eu digo, então. A gente tem que combinar um formato em que tu te sinta bem à vontade, assim, porque a ideia é que nós não façamos edição da fonte, né? Então, se tiver algo sobre o que tu não gostaria de conversar num momento como agora, acho que esse dispositivo do prazo de divulgação é uma possibilidade. Tá bem. Ou ainda essa questão, né, de não ir ao YouTube e ela fica no nosso repositório, e os pesquisadores que vierem até o APERS para uma pesquisa na nossa sala de pesquisa, então, poderiam consultar. Mas ainda não passamos por essa... Não houve nenhuma vez alguém optou por esse caminho ainda. Tá, mas vamos seguindo. Se for o caso, talvez eu peço. Tá bem, não tem problema nenhum. Porque eu vou te perguntar isso agora e ao final vou te perguntar novamente com relação à divulgação e ao prazo, né? Se tu quer estipular um prazo. Bom, a segunda pergunta, então, é se você concorda que a sua identidade seja revelada na divulgação do material ou prefere que seja utilizado um pseudônimo. O pseudônimo seria o caso de nós gravarmos apenas a voz e daí não divulgarmos a tua identidade, ok. Tá. Você concorda que as informações prestadas nessa entrevista possam ser utilizadas e divulgadas para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Aqui é que tá o ponto. Por enquanto, sim. Tá bem. Desculpa, eu vou registrar para os nossos espectadores do futuro que eu estou com bastante tosse, de volta e meia vou precisar fechar o microfone para isso. Não é Covid. Você autoriza o uso da imagem no caso de divulgação do material? Sim. E você está ciente de que tem o poder neste ou em qualquer momento até o fim da entrevista de definir a partir de que prazo seu depoimento poderá ser disponibilizado na pesquisa? Sim. Então tá bem. A gente vai seguir com as questões mais gerais do roteiro. E ao final nós voltamos a conversar então um pouquinho sobre as combinações de sessão. A primeira pergunta é por que você se dispôs a participar dessa pesquisa conosco? Boa tarde, então, Clarissa. Boa tarde a quem vai assistir.
Eu entendo que é um momento histórico que a gente viveu e está vivendo. Estamos nos aproximando de 2 anos, enfim. Entendo que é de uma certa forma uma guerra que a gente está atravessando. Muitos mortos por aí. E, e eu tive algumas estratégias, enfim, para lidar com a situação, e eu acho que eu valorizo muito a ação histórica, o valor histórico que é estar vivo, que é estar fazendo parte disso tudo. Então, eu acho que é uma forma de contribuição para a história, né? Obrigada. A segunda pergunta você pode falar um pouco a respeito da sua trajetória acadêmica e profissional? Eu sou academicamente, estudei em escolas públicas, primeiro grau, em Santa Cruz do Sul, Escola Bom Jesus, lugar como uma vila em Santa Cruz do Sul, depois na escola estadual, no ensino médio, e aí me preparei para passar em universidade pública. Então, consegui passar na bacharelado em letras, na URGS. Aí vim para Porto Alegre, fiz 4 anos, quase 5 anos de 5 anos de graduação. Depois, consegui passar com uma bolsa para um mestrado em desenvolvimento regional em Santa Cruz do Sul. Morava em Porto Alegre, mas ia uma vez por semana para Santa Cruz do Sul para cursar as disciplinas. No meio do mestrado, então, eu entrei no Estado em 2009. Em 2009 entrei no Estado, me formei no mestrado em 2010. Então, agora já fechei 12 anos de Estado e comecei o doutorado neste segundo semestre de 2021, em Design Estratégico, na Unicinos, com bolsa. Então, sempre com patrocínio da população gaúcha brasileira, enfim. Então, um pouco nesse sentido também o sentimento de contribuir com minha história também. E ainda na perspectiva da carreira, né, na perspectiva profissional, pode contar um pouquinho por quais os lugares que você já passou dentro do estado, como foi o teu ingresso, e onde você está agora, quais têm sido as suas atribuições? Sim, eu entrei no estado então em 2009, na carreira da Secretaria de Planejamento. Na época ainda era técnico em planejamento. Eu entrei, na minha trajetória desses 12 anos, eu acho que são 12 ou 13 lugares diferentes que eu passei pela secretaria. Primeiros 3 meses foi com orçamento, departamento de orçamento. Como era mestrado em desenvolvimento regional, estava tratando do orçamento participativo, que tem esse diálogo com as regiões. Na sequência, eu fui para o departamento de modernização da gestão pública. Lá eu comecei a trabalhar com a questão da área de tecnologia, governo eletrônico. Na sequência, eu não vou lembrar de todos os lugares, mas na sequência eu trocou de governo, eu fui para o departamento de participação cidadã. Teve um sistema de participação estadual desenhado, um sistema que ganhou prêmio internacional como serviço público pela ONU. Fui para o... Em que ano isso, Jennifer? 2011 ou 2012. Entre 2011 ou 2012. Troca de governo. Foi 2010 para 2011, eu acho que é isso. Depois fui para divisão de desenvolvimento institucional, pensando a estruturação de uma área institucional, de pensar o desenvolvimento da Secretaria de Planejamento, não tinha tanta essa organização. Ali eu trabalhei com gestão de processos,
Depois fui para a direção geral. Na direção geral fui encaminhado para me tornar chefe de uma divisão, a divisão de tecnologia da informação. Naquele momento eu fiquei como chefe por 3 anos, foi a primeira vez que eu liderei uma equipe. Naquele momento também a gente, de uma certa forma, estabeleceu algumas ações de planejamento, e hoje é um departamento de governança de tecnologia da informação. Então toda a trajetória lá do departamento de modernização da gestão pública já estava em interlocução quando eu fui chefe da divisão, e eu fui membro do comitê de governança de tecnologia, representando a Secretaria do Planejamento. Depois disso, depois de 3 anos ali, fui para o departamento de projetos, os projetos estratégicos, então o DEPROGE, que tratava dos projetos junto com a secretaria que era em separada de governança, de gestão de governo. Depois do departamento de projetos, para onde que eu fui? Eu acho que eu voltei para a área de tecnologia. Na área de tecnologia, nesse segundo momento, eu acho que já era o novo governo Sartori. Então, comecei com a Ieda Crucius, passei pelo governo Tarso Genro, depois fui para o Sartori. No Sartori, acho que em grande medida fui ali no departamento de tecnologia. Ali teve um projeto que a gente também trabalhou, que era a Rede de Inteligência para o Cidadão, que foi um projeto que até começou em 2017. A gente conseguiu juntar secretarias para dialogarem de educação, saúde e segurança em uma proposta de ciência de dados, enfim, como que o Estado se organizaria para isso, como que a gente poderia fazer, e a gente aprendeu muito com mais de 70 pessoas desses diversos órgãos dialogando, construindo algo e mostrando que o Estado tem tantos serviços, tantos bens e serviços entregues à sociedade, que nós podemos encantar o cidadão com os serviços que a gente entrega, com os bens, porque o servidor acaba salvando vidas e melhorando a vida das pessoas, seja no atendimento, na educação, seja no atendimento da segurança, o atendimento da saúde, enfim. E o Estado pode pensar de uma maneira preventiva. E isso chegou ao ponto em que eu consegui, fiz a minha primeira viagem internacional em 2019 para apresentar como um projeto, como um caso de sucesso, no evento global da IBM, em São Francisco, nos Estados Unidos, Califórnia. Então foi um momento muito bonito para mim, porém tinha toda uma questão de troca de governo, e aí algumas leituras complicadas a respeito dessa situação. Então já era o governo agora do Eduardo Leite. No governo do Eduardo Leite, então, eu tive de sair, teve uma separação das divisões, o projeto não deu continuidade, porém teve como se chama hoje muitas vezes, de um spin-off do projeto, que é o da segurança pública, que na semana passada ganhou um prêmio internacional, de novo, do Gartner, de um dos melhores casos de inovação. Então é a partir daquele projeto. Mas naquele momento eu tive de sair, teve uma separação da secretaria, nós tínhamos nos tornado o SPGG, se separou em CEPLAG e SGGE, era CEPLAG, Secretaria do Planejamento, que foi a mistura já da Secretaria de Modernização da Administração Pública com a Secretaria do Planejamento, se tornou CEPLAG, e a SGGE, Secretaria de Governança e Gestão Estratégica. Então, teve essa separação, dividiram nós, analistas de planejamento, que era técnicos de planejamento, nos tornamos analistas de planejamento, orçamento e gestão, os chamados APOGs nesse momento. Então, tivemos que dividir entre a equipe, e aí, então, eu fui para o laboratório de inovação, na CEPLAG.
tentamos construir o laboratório de inovação, enfim, eu tenho uma veia pela inovação durante o tempo inteiro, trazendo inovação, e o projeto esse foi um dos casos em que, em uma das apresentações com os secretários, o então secretário de Segurança Pública, César Schirmer, que foi prefeito de Santa Maria, que atualmente, 2021, é secretário na Prefeitura de Porto Alegre, de Planejamento. Ele então disse que aquele projeto da Rede de Inteligência para o Cidadão, que queria encantar o cidadão, queria ser de uma maneira preventiva e proativa para co-criar uma melhor qualidade de vida para todo mundo. Aquele era o projeto em 46 anos de vida pública dele, o mais bonito que ele já tinha visto. E naquele momento meu sentimento era de que eu poderia me aposentar. Eu já tinha feito a minha contribuição. Aí eu fui para o laboratório de inovação, não deu certo o laboratório, eu tentei voltar para o departamento que estava pensando na linha que a gente já estava trabalhando, de governo digital, de transformação digital. A gente fez uma capacitação, a gente teve uma proposta de capacitação para nós, presencial, mas também que tivesse sido pensada de uma maneira digital para servir para todo o cidadão brasileiro. Então fizemos uma parceria com o ENAP para que aquele conteúdo fosse disponibilizado no modelo de plataformas MOOC, ou cursos abertos online massivos. Então foi uma primeira proposta. Hoje está disponível na internet esse modelo entre os cursos da EVG, Escola Virtual de Governo, da ENAP. Então, estávamos todos capacitados para isso e fomos tirados do projeto. Então, eu tentei voltar para o projeto, mas aí, então, a situação era a seguinte: era a SGGE, ela não estava formalizada. Então, nós ficávamos no departamento de governo digital, ou algo nesse sentido. Mas aí me disseram assim, não, tem um departamento de desenvolvimento regional. E aí eu estava com mestrado em desenvolvimento regional. E aí eu fiz a conversa com o diretor. O diretor não estava oficialmente como diretor, mas eu disse que eu tinha essa visão de pensar em longo prazo, que é uma carência ainda hoje no Estado. A Secretaria de Planejamento tem dificuldade de pensar em muito longo prazo, normalmente são os 4 anos, tem eventualmente uma outra ação de 10 anos, de 20 anos, mas nós não temos a sistemática de pensar no longo prazo o território do Rio Grande do Sul, que para mim eu acho o crucial aqui, de pensar tanto a esfera municipal, estadual e federal e os demais atores no território como um todo. Então, eu fui para esse departamento, o diretor saiu logo em seguida, um mês depois, entrou alguém político no lugar e diziam que era absolutamente técnico, e eu disse, eu não quero ficar aqui, então eu vou tentar voltar lá para a área de tecnologia. Voltei lá para a área de tecnologia, isso nos anos de 2019, no ano de 2019, governo Eduardo Leite. Então, final do ano, eu estava, então, provisoriamente, não oficialmente, no departamento de tecnologia, e aí o governo largou alguns planos, dos quais até hoje eu não consigo acreditar na Assembleia Legislativa, que um dos exemplos é retirada, ou a cobrança de previdência para quem é aposentado. Então, o caso de pessoas que eu conheço, que eram professores, enfim, estão perdendo atualmente um mês de salário em função do pagamento de 11% ou 12% de previdência. Então, eu fiz greve naquele momento. Era outubro, novembro, dezembro, quando havia as votações. Nas votações eu estava em férias, aí eu retornei em janeiro, enfim. Fevereiro, não lembro se eu tirei uma licença prêmio naquele momento. E aí chego já na questão da Covid, porque um colega estava viajando para o sul da Ásia,
que era um dos pontos focais da Covid. Mas não tínhamos certeza ainda, a informação estava chegando. E ele voltou numa sexta-feira, e aí eu disse, vamos conversar um pouco. E eu pedi para conversar com ele, e fomos conversar no jardim ali do centro administrativo, ao ar livre. E na segunda-feira, eu e ele estávamos gripados. E ele disse, olha, eu tô gripado também, então já tô te avisando. E a suspeita de ser Covid, porque eu estava na Ásia e coisa e tal. E aí, então, eu fiquei gripado. Alguns dias depois, a minha então esposa e meu filho também estavam gripados. Aí a gente fez os testes, mas os testes demoravam quase uma semana ainda. Não sei, alguns casos ainda demoram, mas hoje tem alguns mais rápidos. Então, nós fomos nos primeiros 100 casos suspeitos de Covid no estado. Aí tinha que fazer a quarentena, 2 semanas, 14 dias e por volta disso em casa. E enquanto eu estava me preparando para voltar, eu recebi uma ligação de um colega dizendo assim, olha, não deu certo a tua estadia aqui na SGGE, é para te voltar para a Secretaria do Planejamento. Foi de uma maneira muito, enfim, mal explicada, enfim, a própria informação que eu recebi não tinha esclarecimento do porquê, do que não tinha dado certo. E aí eu disse assim, olha, seguinte, eu quero ir para um lugar para sossegar, não quero ser alguém da inovação o tempo inteiro, e aí até chegar o momento, porque quem propõe inovação no Estado normalmente é mal visto, normalmente recebe muita crítica, passei muito por isso. Porém, eu havia já estabelecido uma estratégia de passar 12 anos muito empolgado com o Estado, querendo quebrar as barreiras, querendo quebrar os muros, querendo fazer a diferença. Então, eu fiz em junho até de 2021 agora os 12 anos. Ainda estou ressignificando tudo. Aí, então, a colega analista de planejamento, Paula, me disse, Johnny, tem aqui uma diretora que é super querida, que tal, nós estamos aqui na área de gestão de pessoas, e tem bastante projeto, é um projeto Qualifica RS, enfim, não quer nos ajudar e tal. Eu disse, eu só quero ficar sossegado, enfim. Como houve de novo essa junção da Secretaria de Planejamento, essa perspectiva de trabalhar na área mais administrativa, que era algo diferente da área da Secretaria de Planejamento, que trabalhava no plano plurianual, no orçamento, nesses níveis, é um nível um pouco diferente de forma de trabalho. Eu disse, tá bem. E ali eu fui muito bem acolhido. Começou a pandemia, eu comecei no dia 1º de abril, já estávamos em pandemia. Então, a minha relação no trabalho ali foi virtual por muitos e muitos meses. Eu fui conhecer então minha líder, minha diretora, somente em novembro, presencialmente, fisicamente. Então, fiquei de abril a novembro só em contato virtual. Desse momento, então... Isso no departamento de pessoal mesmo? Era o departamento de RH, departamento de recursos humanos. No meio desse processo veio um desenho de que deveria se tornar um departamento de gestão de pessoas, um departamento mais estratégico de gestão de pessoas. E aí o engraçado foi que a minha trajetória da área de tecnologia, e o quanto mais eu estudava a respeito, e quanto mais eu acompanhava, inclusive aquele evento que eu fui em 2019 da IBM, dizia que o foco eram as pessoas. E aí eu fui me descobrir o quanto que eu sou apaixonado por pessoas.
o quanto que eu curto lidar com pessoas, o quanto que eu, durante toda essa minha trajetória no estado, eu, por exemplo, eu, pelo menos, alguém pode até ser comigo, mas eu não tenho ninguém que eu deixe de conversar, que seja meu inimigo ou coisa similar a isso. Então, eu nunca fiz inimizades. Eu nunca, e dificilmente, eu não briguei com ninguém. Alguém pode ter tentado brigar comigo, mas se os dois não brigam, então eu considero que não. É, e aí, nessa trajetória, teve a possibilidade da gente fazer um curso de formação em gestão de pessoas na Fundação João Pinheiro, que é de Minas Gerais, toda virtual, que eram com outros 8 estados. Foi muito, muito legal. Na sequência, eu fui convidado para pensar e liderar, então, na área de gestão de pessoas, e constituir uma nova área, pensando na necessidade de gestão estratégica de pessoas que precisavam lidar com tecnologia, precisavam lidar com dados. Então, uh, eu precisava propor alguma coisa de tecnologia e propomos a DNA Pessoas, a divisão nuclear analítica de pessoas. E tem esse duplo sentido de DNA, porque é o código que nós compartilhamos, nós somos 99,9% iguais. A única diferença é 0,1% que a gente olha aqui dizendo que um é negro, que um é um homem, que é mulher, ou que é isso, ou que é aquilo, ou não é homem, não é mulher, enfim. A gente olha só para a diferença e é esse código da vida que nós carregamos e que nos identifica como família humana. Travou, Clarissa? Sou eu? Foi Clarice. Será que vai voltar gravando já? Deixa eu ver aqui. A princípio, acho que tá gravando ainda. Tá gravando. Eu já ia tirar uma foto da tela pra te mandar no WhatsApp. É. As tecnologias
E eu sei que no APER nós falamos de tecnologia e inovação, aqui no Arquivo Público não tem facilitado a minha vida. Essa semana eu acabei não conseguindo participar de uma entrevista com o secretário Cláudio Busato, porque não houve jeito. Não vou nem comentar para ver se a coisa flui, tá? Senão... Mas tu estavas bem agora me contando sobre a DNA de pessoas e o duplo sentido, né, do DNA que a gente partilha e a divisão nuclear analítica. Então, se quiser continuar. Então, esse princípio da ideia de DNA traz o elemento de não focarmos na tecnologia, focarmos no elemento humano, que eu acho que é o que falta nesse momento. Que são algumas falas que eu vejo, e aí é uma das referências para mim de pensamento Edgar Morin, que trata muito disso, da pensamento da complexidade, enfim, da teoria da complexidade, mas o quanto que é o elemento humano, a complexidade humana, o mistério humano, a loucura, o Homo sapiens e demens, somos simultaneamente isso, somos antagônicos, somos, enfim. Então, esse elemento humano foi o que eu propus nessa nova divisão. E aí, então, fui convidado para liderar essa divisão. Não escolhi a equipe. A equipe foi montada inicialmente com 7 pessoas. Uma boa parcela delas eu não conhecia presencialmente, eram todas de uma maneira virtual. Mesmo assim, eu me mostrei sensível, me mostrei sempre, coloquei músicas no final das reuniões para deixar com maior leveza, tocar um violão, fazer umas imitações da minha lista de 200 imitações, enfim. Então tem sempre alguma coisa para mostrar. E conseguimos montar um time muito coeso. Hoje já teve pessoas que pediram para vir para a divisão pelo ambiente. Alguns disseram que foi a melhor divisão que já trabalharam, o melhor ambiente que já trabalharam, enfim. Mesmo em um momento de dor que nós estávamos e estamos passando, em que alguns familiares foram perdidos, enfim, algumas pessoas tiveram Covid, tiveram familiares que passaram por dificuldades com Covid, mas mesmo assim nós sempre tivemos um espaço de solidariedade, de fraternidade, de amor pelo outro, por cada um, enfim. E eu acho que foi um elemento bem importante, assim, durante todo esse processo. Então, nesse momento, continuo na divisão nuclear analítica, porém, como eu passei no doutorado e ganhei uma bolsa, eu pedi para sair da liderança da divisão. Então, encaminhei 2 colegas, 2 mulheres, que eu gosto muito da ideia do fortalecimento feminino. Acho que a gente ainda deve muito pensar em, além do feminino, mulheres negras. Eu acho que tem um peso a mais em função de todo o histórico que nós temos, e para mim elas são super heroínas e devem ser vistas como tal. Então, com o doutorado, eu pedi para sair. Devo continuar na divisão, mas não mais como liderança, porque eu não acho justo e também acho que teve muitas doses de excesso de trabalho. Eu estava liderando 3 projetos estratégicos, ou prioritários, 1 prioritário e 2 estratégicos, e percebi que eu já não ia dar conta, e foi o que aconteceu. Eu pedi em setembro para sair da liderança, não consegui até agora, são quase 3 meses para sair, e em função disso eu deixei de executar algumas coisas. Então, é o que eu tenho vivido ainda nesse momento de ressignificação, o que é o teletrabalho, e
com a nossa responsabilidade do próprio desenho do teletrabalho, estamos desenhando a solução tecnológica para o teletrabalho, a divisão deve ser uma das responsáveis por isso, mas o que a gente tem uma demanda para que a gente seja responsável pelos sistemas, mas a gente tem dito que, na verdade, o grande diferencial do DNA tem sido humanizar as pessoas, humanizar os sistemas, humanizar os dados, enfim, e as próprias culturas. Então, até uma das coisas que, pela divisão, pelas pessoas que trabalham na divisão, a gente tem feito trabalho de ação social. Teve a instalação de uma sala de amamentação, o CAF, por pessoas da divisão, enfim, que lideraram esse processo também, puxaram esse processo também. Então, é um elemento interessante, assim, de olhar para a área de tecnologia com esse olhar mais humano, enfim, que eu acho chave nesse processo todo de Covid. Nossa, falei muito. Não, é para isso, fica à vontade. Uma pergunta para entender um pouquinho, a DNA, ela tem uma atuação transversal em relação às secretarias, ou ela parte da SPGG como casos, assim, para expansão nas demais secretarias? Como é que funciona essa atuação? O Departamento de Gestão de Pessoas está vinculado à Subsecretaria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, que pensa por todo o Estado, então todos os órgãos do Estado. E aí uma das responsabilidades nossas é o Sistema de Recursos Humanos do Estado, o RHE, que tem pelo menos 115 ou 120 mil pessoas ativas, dados a respeito deles, e pelo menos uns 300 alguma coisa mil de pessoas da inativa. Ou seja, que já se aposentaram, já saíram do Estado, enfim. Então tem essa visão transversal. De algum modo, tu respondeste já a terceira e a quarta pergunta, mas vamos tentar resgatar um pouquinho mais. Tu comentaste do teu colega que estava no sul da Ásia, mas a minha pergunta era quando e em que circunstâncias, né, tu teve contato com as primeiras notícias sobre a propagação do coronavírus e como era a tua percepção à época. Então, se puder comentar um pouquinho sobre em que lugar tu estava quando as coisas começaram a surgir enquanto notícia aqui, quais foram as repercussões subjetivas mesmo, né? Como que era a tua percepção em relação à doença? Tá, a primeira notícia foi, eu acho, em dezembro de 2019, de que havia uma pandemia sendo estourada, né, na China, naquele momento. E aí eu lembro que estava a minha sogra, que tem várias dificuldades de saúde, enfim, e ela se assustava. E eu lembro de dizer, não fica se preocupando com isso. Se acontecer, aconteceu. A gente tem que aproveitar o dia que a gente está vivo sempre, que é só hoje, não é ontem, não é amanhã, é só hoje, então vamos viver hoje, vamos comemorar, enfim, que seja. E aí foi acontecendo essa evolução, foi o primeiro contato dos primeiros 100 dias ali, os primeiros 100 casos no Rio Grande do Sul, foi já um alerta. E aí, desde aquele momento, senti que ia ser muito grave. Senti que era um caso de que a gente está num momento com tanta informação disponível, mas a desinformação ela é uma guerra real, né? Nós tivemos um processo também de eleição no Brasil em 2018, enfim, com essa ideia de polarizar, de gerar o desgaste entre as pessoas, a guerra entre as pessoas, entre as famílias, que aconteceram muito de familiares não se falarem mais. E aí era uma guerra em que a desinformação matava pessoas, e foi o que aconteceu. Então, é só uma gripezinha, não tem problema nenhum. E a minha estratégia naquele momento foi levar a sério. Então, eu efetivamente
me isolei fisicamente, nos isolamos, comprávamos, não íamos no mercado quando estourou, só faziam entrega, passei muitos meses sem ir para rua, enfim, andar de carro, coisa e tal, praticamente já ficou um tempão o carro dentro da garagem. Então, eu acho que, eu diria que foi mais ou menos isso, assim, levando muito a sério até hoje, continuo saindo na rua, mesmo com as vacinas, com máscara, porque, e tentando não sair muito também para as pessoas se conscientizarem, enfim, sobre isso. Acho que agora já tem uma situação diferente, mas mesmo assim, algumas ondas continuam acontecendo. A Europa é um caso que se parece e se diz instruída, mas na verdade tem grandes atrasos também, estão chegando em novas ondas do Covid. A próxima questão, também mencionaste já um pouco a respeito, mas a gente pode aprofundar, que é sobre de que maneiras a tua atuação como servidor público foi modificada no contexto da pandemia. Então, tu relataste já um pouquinho, né, no momento que vocês estavam dentro do grupo de suspeitos, dos primeiros suspeitos, e logo em seguida veio já o teletrabalho. Então, se tu puder contar como foi esse processo de migrar para o teletrabalho, os detalhes do cotidiano mesmo. Migrar para o teletrabalho tem um duplo sentido, assim, porque como eu era alguém que pensava em inovação, trabalhava na área de tecnologia, quando eu chefiei a área de tecnologia lá nos anos de 2013, 14 e 15, a gente já previa assim em usar o espaço de trabalho para a qualidade de vida. Então a gente fez um ambiente Google. A gente tinha puffs, a gente tinha sofá, a gente tinha frutas. Os estagiários tiravam soneca durante o almoço e tá tudo bem, porque a gente passava mais horas lá do que com a própria família. Então a gente precisava de um ambiente saudável. E o teletrabalho era uma previsão que eu já vinha em alguns momentos de planejamento estratégico, tanto da carreira quanto da secretaria. Eu dizia, teletrabalho. Eu achava que era um potencial de aprendizado, porque oficialmente nós somos contratados para cumprir horas, 40 horas semanais, e com o teletrabalho a gente começa a acordar entregas. E esse acordo de entregas, para mim, é uma grande potência para que a gente diga o que a gente contribui para a sociedade. E o impacto que um servidor público tem na sociedade é forte. A gente, hoje, no Rio Grande do Sul, são 11,4 milhões de cidadãos. Então, eu sei que o meu trabalho influencia na vida dessas pessoas. Eu sei que o Estado influencia na vida dessas pessoas. Então, tanto para o bem quanto para, eventualmente, para o mal. Mas a ideia de mostrar o quanto que meu trabalho diário pode significar no todo é algo que me motiva muito. E tanto é o orgulho de estar trabalhando agora com essa proposta de teletrabalho. E aí, então, para mim, foi muito de uma oportunidade de validar o potencial do teletrabalho. Eu sim tinha facilidade curiosamente, quando fui para os Estados Unidos, comprei um equipamento bom, um equipamento que eu passei 5 anos querendo comprar e aí tive a oportunidade de comprar lá, então eu tive privilégios sobre esse aspecto. Mas era também algo de valor para mim. Então, trabalhar com qualidade no teletrabalho era um momento de apresentar isso também. Sim, sentindo muita falta das pessoas, e aí até pela descoberta do quanto que efetivamente sou apaixonado por lidar com pessoas, por dar um abraço, enfim, e a saudade que isso dá. Mas
por outro lado, também aproveitando muito e mostrando que era possível estabelecer vínculos. Então, há 2 semanas atrás foi o momento que nós conseguimos voltar efetivamente com parte da equipe. E pessoas mesmo que estavam com medo de ir para o presencial, quando me viram, porque parecia que eu era virtual, fizeram questão de me dar um abraço. Então, assim, foi algo bem marcante para mim e mostrar que sim, a gente pode estabelecer bons vínculos, mesmo à distância. E o que considerando já, né, a atuação desde a tua casa, o que mudou na tua rotina pessoal e familiar a partir do início da pandemia? Porque daí não tem só o elemento da rotina de trabalho, né? Mas como isso tudo se cruza com a família, com filhos, com uma série de preocupações do combate à pandemia. Isso foi bem drástico, na verdade. Como nós moramos na zona sul de Porto Alegre, dá pelo menos 30 minutos de carro, mas quando é em horário normal dá pelo menos 1 hora para ir para o centro administrativo, 1 hora para voltar. Então foi bom de não perder esse tempo no trânsito. Mas aí também estávamos dentro de casa e não saímos para fazer exercício, não saímos para enfim, espairecer a cabeça, entre outras coisas. Então, foi um processo intenso sobre vários aspectos. Uma das coisas que eu havia começado pouco antes, eu acho, não lembro, eu tive apoio psicológico. Então, assim, eu decidi que valeria um investimento. Nunca tinha feito, enfim. Mas como eu também estava me abrindo mais de coração do que pensar muito, sempre fui muito racional, enfim. E nesse processo de descoberta do quanto que o coração é mais inteligente que o cérebro, que tem mais neurônios no coração e nos intestinos do que no próprio cérebro, enfim, são coisas novas que a ciência está demonstrando. Então, apostando muito nisso. Então, foi essa a estratégia, assim, de lidar com esse processo. O cuidado com o filho, que também teve que ter, então, com 6 anos e 7 anos. Por um lado, foi crítico dele não ter apoio da professora diretamente, a não ser virtual, tinha pelo menos algumas condições também, em função de teve um tablet para ele, para fazer as aulas, enfim. O notebook depois estragou, mas enfim, faz parte do processo aí. E aí, com o apoio, acho que foi facilitando, assim, para ele, que também foram virtuais os atendimentos. Hoje ele continua alguns atendimentos presencial. No processo, eu tinha, então, quando vim para Porto Alegre, em 2002, 2013, eu conheci a mãe do meu filho. E aí a pandemia fez com que a gente acabasse tendo um processo de separação. Então teve esse elemento aí do Covid em toda a parte da história, tá? Claro que afeta de uma maneira interessante, eu diria, a vida. Enfim, tem que se ressignificar sobre vários aspectos até chegar ao ponto de definir a respeito disso. Mas são elementos que compuseram toda essa transformação, e aí que para mim se apresenta até em um projeto de doutorado, assim, de como a gente ressignifica a vida e sempre de respeito para com todos, para com o outro, respeito que eu tenho pela mãe do meu filho, por toda a história que a gente tem, enfim, não fomos brigados, não acabamos brigados, foi em função de respeito mútuo e na possibilidade de continuarmos nos respeitando, nos amando de maneiras diferentes.
Então, aí para mim é um princípio assim de como aplicar a filosofia e os pensamentos e as práticas na própria vida. E aí estou estudando isso agora no momento também. Desculpa. A próxima questão tem a ver com o contato com a própria doença em família. Quando tu te inscreveste para participar das entrevistas, tinha uma determinada situação, de lá para cá não sei se algo mudou, se pessoas da tua próximas, né, da tua rede de familiares e amigos tiveram coronavírus ou não, como foi essa relação? Eu acho muito interessante isso de não ter tido os casos de pessoas que tivessem próximas falecido pela Covid, apesar de muitos desrespeitarem, enfim, os meus padrões. Mas mesmo assim, eu sempre tentei mostrar o exemplo de que não era uma brincadeira, que não era algo que é só tomar aqueles remédios preventivos e coisa e tal. Tive que respeitar muito as pessoas com as suas ideias, enfim, não. E ainda bem que não tive tantos casos próximos, como sei de vizinhos, sei de colegas de trabalho, vários que perderam, enfim. Então, não sei porquê, mas o caso na família foi bem restrito. Chegou a ver pessoas, então, aderindo a esses tratamentos preventivos ou coisas desse tipo dentro da tua rede de relações? Teve. Nós estamos provavelmente ainda polarizados sobre esses aspectos, assim, pessoas que eu entendo que foi uma guerra da informação, é uma guerra da informação, então eu não te respeito mais como aquela pessoa com quem eu sempre tive contato, tu é um anti alguma coisa, tu é o anti o fulano, então se tu é anti fulano, tu é contra mim, então é uma guerra, eu acho bem clara, estabelecida no século XXI. Em que medida tu e os teus familiares... Bom, a respeito de ti, tu já mencionaste que vocês aderiram ao isolamento social, né? Em que medida os teus familiares também aderiram ao isolamento social? E como isso impactou nas tuas relações familiares e de amizade nesse período? Uma boa parcela dos familiares aderiram, acho que a maioria aderiu. Os parentes mais de Santa Cruz do Sul foram, acho que menos aderiram, de uma certa forma, menos acreditaram naquilo. E curiosamente, assim, baseado talvez até na experiência do trabalho, eu busquei contatar muito as pessoas, mesmo à distância. Então, perguntar como está, tá bem mesmo. Eu acho que tem muito trauma envolvido aí. Então, como eu tive muitos privilégios, digamos, comparativamente à grande maioria da população que passou e passa, e tem passado cada vez mais por dificuldades em função de tudo ainda dessa pandemia, eu sempre estive aberto para ouvir, para dialogar, para dar um espaço de abertura para as pessoas, porque a morte estava o tempo inteiro batendo na nossa porta. O risco da morte, enfim. Então, ressignifiquei várias amizades, consegui retomar, enfim, e ainda tenho esse rescaldo aí da possibilidade de ter refeito, enfim, as relações desde então. Nesse aspecto, a tecnologia ajudou bastante também, né? Imagino que... Conectou, teve a possibilidade de conectar assim mesmo à distância. Como tu percebe os impactos psicológicos da pandemia em ti e nas pessoas que te cercam? Eu acho que aí os impactos serão
maiores, porque estamos ainda no meio do furacão, nesse turbilhão ainda rodando. Eu me sinto com muitos aprendizados, tive muitos aprendizados sobre isso, valorizando cada vez mais o dia de hoje, valorizando cada vez mais as pessoas, valorizando cada vez mais um abraço, um dizer eu te amo, enfim. Até é um dos temas que eu tenho trabalhado na tese, a revolução amada. Eu acho que é um potencial que a gente tem aqui nesse momento. Não é usar armas, as armas não diminuem as mortes, elas aumentam as mortes, elas aumentam a rixa, aumentam a distanciamento das pessoas. E o amor é um elemento, eu acho que pouco explorado ainda pela ciência, pouco explorado pelo dia a dia das pessoas. E é o que eu tenho tentado aplicar, assim. E aplicar em todos os níveis. Muito forte isso. Então, com quem eu costumo me relacionar, eu costumo entregar muito amor. É o jeito com que eu tenho respondido. E acho que é uma potência que a gente ainda não tem tanta clareza dessa força que existe desse tipo de ação. Então é a forma que eu tenho lidado com os próximos, como é o caso do filho, de não pensar tanto a respeito, mas entregar amor. E é assim que eu tenho feito com os colegas, é assim que eu tenho feito com os familiares, com os amigos. Bom, tu já mencionou que estás vacinado, né? Quais são as tuas expectativas em relação à vacinação? Agora, na verdade, nós já estamos num processo bastante adiantado, né, de vacinação. Mas como foi a tua relação com a vacinação ao longo desse período? Quais eram as expectativas quando nós ainda estávamos aguardando para que as vacinas chegassem? Foi interessante o processo da fila da vacinação, porque para mim era muito mais crítico meus pais, que estavam com 63 anos, se vacinarem. E aí teve as diferentes doses da vacina, as diferenças, enfim. E aí meus pais se vacinaram primeiro, mas eu recebi uma vacina, foi curiosamente, tinha dias alternados lá no lugar em que eu fui me vacinar, eu recebi a vacina de dose única. Então eu estava imunizado antes dos meus pais. Então foi uma coisa estranha. E para mim foi um momento, eu acho, foi emocionante, assim, de ter recebido a vacina e de saber que a gente estava conseguindo ultrapassar essa guerra, vencer essa guerra, o fim. E aí, quando eu ia chorar sobre ter sido vacinado, senti um frio no braço e aí escorreu sangue. Foi muito curioso, assim. Eu tive que voltar para limpar porque escorreu sangue por alguma veia, enfim, naquele momento. Mas foi muito interessante a vacinação. Aí agora, é, a, eu descobri que essa vacina de dose única, ela tinha um efeito menor do que os outros de tempo. Então, provavelmente esteja menos imunizado do que eu imaginava. Então, já estou esperando a dose de reforço. Então, continuo com todos os cuidados ainda, enfim, possíveis. E entre os teus familiares, colegas, amigos, está havendo uma boa adesão à vacinação? A grande maioria aderiu. Eu tenho só um caso do meu irmão, assim, enfim, que morava no interior do interior, morava para fora mesmo, na zona rural, que não havia aderido. Eu tenho cobrado, enfim, ele, mas ainda não obtive retorno de que ele tivesse se vacinado. Mas a grande maioria já se vacinou. Agora, pensando um pouquinho mais na relação com as autoridades, né, e cotejando mesmo com o nosso lugar enquanto servidores públicos,
como que tu avalia a atuação das autoridades em relação à pandemia? E aí, se tu quiseres comentar todas as esferas, né, desde o município, estado, federal. Essa é daquelas polêmicas. Mas aí tem valores envolvidos, na minha opinião, tá? O valor maior para mim, quando a gente fala de Estado, é o valor à vida. Eu acho que a vida em primeiro lugar. E teve muito essa discussão de que deveria manter a saúde da economia. Se estabeleceram estratégias de flexibilizar em função da pressão. Eu entendo que o Estado tinha um potencial muito grande, o Estado brasileiro, especialmente o governo federal, sim, de aportar recursos para as pessoas efetivamente poderem ficar em casa. Porque quando é uma conta básica, aí é um tanto do que eu aprendi de umas das disciplinas de economia do mestrado, quanto mais distribuição de renda, mais dinheiro circulando, porque quem ganha pouco não guarda dinheiro. Quem guarda dinheiro é quem tem muito dinheiro. E não vai jogar o dinheiro para fora, não vai jogar o dinheiro para o exterior. As compras no exterior são raras. Então seria uma estratégia muito inteligente de aportar recurso financeiro para apoiar as pessoas a se cuidarem. Primeiro ponto. Segundo ponto, teve todo o negacionismo que, na minha opinião, é forte isso, mas é uma política das piores da história da humanidade, eu acho, que nós vivemos aqui no Brasil, em que no mínimo 400 mil, talvez 500 mil pessoas não precisavam ter morrido. Talvez, se a gente não tivesse essa informação, seria mais tranquilo. Porém, a gente sabe que teria essa possibilidade de evitar as mortes. E aí é que entra um processo dolorido para quem é servidor público e sabe das sequelas. E aí nós temos até a lógica das próprias pessoas, de 20 milhões de pessoas, que é 10% da população. Agora não me lembro quais são os números de quantos já se contaminaram, mas essas pessoas estão ficando com sequelas. Muitas delas estão ficando com sequelas. E, além disso, das 620 mil, por volta disso que nós estamos nesse momento de mortes, são 600 mil famílias. São muitas vezes crianças que vão ter que cuidar do irmão mais novo porque o pai e a mãe morreu, porque o tio também, a avó morreu também. Então o efeito é dilacerante assim na sociedade. E aí é o meu olhar sobre isso, tá? Então eu acho que houve um processo de genocídio nesse momento. Eu entendo isso porque, em função de negar os dados, negar a ciência, negar até que o planeta Terra é redondo nesse momento. Até isso aconteceu. E ao mesmo tempo eu entendo que é o nosso momento, e é por isso que eu trago a ideia da revolução amada, que é o nosso momento de ressignificar, porque de um trauma a gente pode talvez trazer algo novo, de se reerguer, de ressignificar, de trazer também as nossas identidades indígenas, as nossas identidades negras, as nossas identidades miscigenadas, enfim, para dizer o que é ser brasileiro, o que é ser um cidadão global hoje, é menos de nação, porque essas disputas de nação também, e aí, de novo, reforça os países que conseguiram a vacina, se vacinaram, não vacinaram toda a sua população, e aí os outros países ficaram sem vacinação e estão se contaminando e estão julgando de novo que são eles os culpados pela novas ondas de contaminação. Então, a desigualdade continua.
enquanto não tivermos uma visão de espécie humana habitando um planeta-mãe, da nossa irmandade, da nossa fraternidade, enfim, eu acho que ainda nós vamos sofrer. Então, eu acho que é uma oportunidade. Então, tem um duplo sentido, assim, viver em mortes e a oportunidade de nascer algo novo, fazer a metamorfose, como eu até tenho trazido. Meta-amor, formar alguma coisa desse metamorfose. É isso. E ainda pensando a perspectiva enquanto servidor público, tu acredita que tu conseguiu acompanhar bem as decisões em relação, pensando, por exemplo, o sistema de distanciamento controlado no Rio Grande do Sul, como as informações chegavam para ti enquanto servidor, e como que tu acompanhou esse processo de modificação no sistema de controle da pandemia no nosso estado, né, do distanciamento controlado para os 3As? Eu acompanhei em função de estar tendo de tratar do teletrabalho. Tinha várias coisas que nos afetavam em função disso. Sentimos que faltou muita informação para as pessoas, sentimos que não, enfim, fazia parte do processo também da gente não saber lidar com todos os casos, como indicar para todas as pessoas o que fazer, ou seja, se alguém está com uma suspeita, eu não devo ir trabalhar. Como é que eu digo isso? Como é que a gente passa isso? Como é que as pessoas têm noção clara a respeito disso? É um processo difícil, assim. Não sei o efeito do quanto que isso... eu sempre dizia assim, ó, preza pela vida. Se puder não fazer, ficar uma semana fora, ficar 2 semanas fora, a saúde em primeiro lugar. Depois que a gente perde, não dá mais para voltar. E eu acho que tem essa questão dos sequelados da Covid. Então, não sei qual o efeito todo poderia... Acho que foi muito forte a demanda econômica ainda, também no governo estadual. Teve alguns processos disso. Tinha algumas ondas de aumento que poderiam ter sido evitadas, enfim. Mas ok, faz parte do contexto em que a gente está, em uma cultura que nós recebemos, em que o principal Deus é o dinheiro, né? É o principal foco na vida. Quando a gente entra na escola, é para ser alguém na vida, para trabalhar. E aí, para mim, traz forte isso, assim, de que na verdade a gente tem que valorizar ser alguém. E cada ser, para mim, tem o mesmo valor. Cada vida tem o mesmo valor. Então, cada vida perdida, para mim, é como se alguém gosta de dinheiro, pega o maior bilionário do mundo e diz se ele estaria disposto a entregar sua fortuna, ou quase toda a sua fortuna, para salvar uma vida. Se ele, e hoje é 1 trilhão a maior fortuna, né? Então, cada vida vale 1 trilhão. Então, nós perdemos alguns quinqualhões aí de dólares ou de reais, enfim, nas vidas perdidas. Mas, enfim, eu acho que também é oportunidade. Agora, a gente já está se encaminhando para o final, mas eu fiquei pensando um pouquinho sobre o que tu disseste, né, o teletrabalho ele era uma oportunidade também de defender e de maturar, né, uma experiência que tu já defendia no Estado. Hoje, passado já, né, mais de um ano dessa experiência, foi possível avançar dentro da secretaria, do teu setor? Como é que tu percebe esse acúmulo que foi possível ter com... Eu acho que tem algumas confusões que a gente faz, que o teletrabalho que a gente viveu não é um teletrabalho normal, é um teletrabalho pandêmico, de exceção. E não é para todo mundo o teletrabalho. Exige uma organização,
exige uma mudança cultural, exige uma mudança de modelos mentais das pessoas, de como se organizam para o trabalho, como elas se comprometem com o trabalho, com as mudanças também da previdência desenhadas. É uma das coisas que às vezes eu brinco, eu tenho 12 anos no estado, mas provavelmente em 2060 eu ainda vou estar trabalhando. E se isso for verdade, eu preciso estar aposentado agora também. Eu preciso ter momentos de aposentadoria durante o trabalho, porque senão eu não vou conseguir aproveitar quando tiver 80 anos. E só poder me aposentar depois de 80 anos, enfim, talvez essa seja uma possibilidade. Então, tem muita coisa que a gente está com modelos mentais. Eu até tratando da história, coisas interessantes que eu vi, enfim, é saber que nas décadas de 1920, por exemplo, no Brasil, o mar não era normal curtir a praia. O mar era somente para se curar. Era momentos de rituais, enfim. Então, acho que as culturas mudam muito e nós temos muita mudança ainda para viver. Então, acho que a gente avançou sobre alguns aspectos, mas tem algumas mudanças culturais ainda em jogo. Como eu comentei antes, ele tem um potencial muito grande de trazer algo que hoje se fala muito, das pessoas terem um propósito. E ser servidor público, para mim, é um dos valores maiores, assim, uma das coisas que a gente conseguiu colocar na área de gestão de pessoas foi o termo de que nós servimos de coração. E eu acho que isso é uma verdade, que nós servimos as pessoas, nós servimos a humanidade, nós servimos a natureza, nós não olhar o território como um todo, é olhar também para toda a importância da biodiversidade. E aí eu acho que o teletrabalho tem esse potencial de colocar essa informação de que isso que eu estou fazendo hoje contribui para um todo maior, enfim, na sociedade, naqueles 11,4 milhões de habitantes nesse momento, ou para toda a humanidade. A última questão é aberta, no sentido de se tem mais alguma coisa que tu gostaria de relatar que eu não tenho te perguntado da tua experiência ao longo da pandemia. Algo singular, alguma experiência, algum registro mesmo que tu queira deixar, considerando que talvez algumas pessoas te escutem, né, dentro de muitos e muitos anos. Eu acho que eu falei bastante, Clarice. Falou, foi muito bom, foi ótimo. Eu te agradeço muito pela tua disponibilidade, por conversar de peito aberto e te disponibilizar para esse espaço, mas se tu quiser mencionar mais alguma coisa, aproveita que é o momento. Eu acho que eu falei tudo. Tá, então tá bem, eu te agradeço muito. Eu vou interromper a gravação e depois eu vou te mandar também um link do formulário pelo qual nós coletamos depoimentos da sociedade em geral, porque se tiver algum material, algum registro, fotografia, texto escrito, vídeo, alguma coisa que tu queira compartilhar para o acervo do projeto, a gente também pode coletar. Mas então eu vou interromper aqui a gravação te agradecendo mais uma vez.